Mais um vídeo em uma das rotas mais isoladas e desafiadoras do Brasil. E dessa vez a gente decidiu atravessar tudo só de UTV. Sem carro de apoio, sem plano B, só nós quatro e a estrada. Foram mais de 600 quilômetros entre barro, ponte e imprevisibilidade no coração do Amazonas. Esse é mais um vídeo da BR-319 como você nunca vê. E aí, Juju? E aí? E o Brancão? Fazendo raiva, é uma hora dessa? Não, nem me fala que vai sair. Vou escolher a bação. Teste 1, 2, 3. Fala isso. Tá fudido. Agora são 5h30 da tarde aqui em Manaus. O Juan já passou pelo Silvano, pelo Ricardo e me pegou em casa. A gente tá começando tudo de novo, só que dessa vez é diferente, sem carro de apoio. Às 17h50 a gente encosta no Porto da Ceasa. Enquanto a cidade tá encerrando o dia, a nossa viagem tá só começando. O carro fica aqui. A partir de agora é só o que a gente trouxe. 2 UTVs, 4 caras. Eu, Ricardo, Silvano e o Juan. Mais de 800 km pela frente e nenhuma garantia de que isso vai dar certo. Iniciando hoje aqui nossa expedição pela BR-319 para deixar os carrinhos lá em Humaitá para eles seguirem para São Paulo, para depois a gente fazer o caminho da fé. Pegamos aqui essa balsa de 7 da noite, olha a lua hoje, lua cheia, os carros embarcados, esperamos que do outro lado na balsa a federal já esteja recolhida, né? Os carrinhos estão aqui, é do Ricardo aqui, o carro do Silvano ali. A gente vai mostrar tudo para vocês aí, acompanhe com a gente, mostrar para vocês aí como é que vai ser esse percurso aí na BR-319. Tchau, pai. Beijo. Sexta-feira Santa. Tchau, Aline. Obrigado. Tchau, Aline. Saímos ontem de Manaus, estamos aqui na BR-319. Hoje vamos fazer a BR-319 até Humaitá para deixar os carrinhos lá. Saímos ontem de Manaus, os meninos me pegaram em casa às 5h30 da tarde. A gente pegou as balsas às 19, que estava bem lotado a Ceasa. Embarcou os carrinhos na balsa, chegou aqui nos 50, às 10 da noite. Está saindo agora às 7h30 da manhã para fazer o Humaitá. Dois carrinhos, carrinho do Ricardo, carrinho do Silvano lá atrás. Estamos iniciando essa jornada aqui na BR-319 para mostrar para vocês hoje, nessa sexta-feira santa, deixar os carrinhos até Humaitá. O clima está bem agradável, vamos abastecer lá no Careiro Castanho. Então nossa próxima parada agora é no Careiro Castanho, estamos no quilômetro 60. A gente vai mostrando para vocês até qual quilômetro está asfaltado aqui a BR-319, abril de 2026. Vem com a gente, mais um vídeo no canal Yachboat AM. Os trechos mais próximos de Manaus e Porto Velho são pavimentados e a partir daqui ainda temos cerca de 140 quilômetros de asfalto pela frente. Esse segmento teve sua recuperação intensificada nos últimos anos por meio de convênios entre o governo federal, através do DENIT, e o governo do Amazonas, pela CEINFRA. O objetivo foi garantir condições mínimas de trafegabilidade, principalmente para o escoamento da produção agrícola e o transporte escolar até a sede do município de Careiro Castanho. O último grande recapeamento desse trecho aconteceu em 2015, com recursos viabilizados pelo então deputado federal Alfredo Nascimento. Na mesma frente de investimentos, também foram destinados recursos para obras estratégicas como a ponte sobre o Rio Madeira e a pavimentação completa do trecho entre Porto Velho e Humaitá, consolidando cerca de 400 quilômetros recuperados nas extremidades da BR-319. De lá para cá, esse trecho tem recebido apenas manutenções pontuais e hoje já é possível perceber sinais de desgastes. Primeira parada aqui no Careiro Castanho, saímos lá dos 60 da fazenda do papai às 7h30 da manhã em ponto, levamos 50 minutos para chegar aqui, chegamos 10 para as 8, agora são 8h15, estamos abastecendo os carrinhos com 100 litros de reserva em cima e 50 litros no tanque. O UTV não tem autonomia para chegar em Humaitá, que é o nosso destino final. Aqui nós somos no 115 da BR e daqui até o próximo posto são 572 km, que é em realidade. Então daqui até lá não tem mais posto de gasolina, a gente vai ter que abastecer com esses galões que a gente está botando em cima do UTV. Estamos levando 5 galões de 20 litros, né? São 100 litros em cima do carro. A gente vai mostrar para vocês quantas vezes a gente vai parar na BR-319. Da última vez que a gente veio, se você não assistiu o nosso vídeo aí da BR-319 do ano passado, assista aí com a gente. Paramos 4 vezes, foram 4 abastecimentos, 80 litros de reserva foi necessário durante esse percurso, que não tem gosto de gasolina. Mostrar para vocês aí como é que tá a estrada nesse dia bonito, sem chuva, céu muito limpo até aqui. Esperamos que não chova até lá, mas se chover, vocês vão passar esse perrengue com a gente. Siga aí, comenta, compartilha, vem com a gente. Essa ponte que você está vendo não é só mais uma estrutura da estrada, ela guarda uma história que nem todo mundo conta igual. Antes de editar esse vídeo, eu postei um trecho no TikTok e o que veio depois foi inesperado. Uma enxurrada de comentários de moradores da região.
E muitos diziam o seguinte: até os anos 90, essa travessia ainda era feita por balsa. Outros já afirmam que a ponte começou a sair do papel no fim dos anos 90 e só ficou pronta nos anos 2000. Ou seja, a história que você encontra na internet não é exatamente a mesma que vive na memória de quem mora aqui. Isso revela algo maior. A BR-319 nunca foi uma obra linear. Ela foi construída, abandonada e aos poucos reconstruída. E essa ponte aqui no Careiro Castanho é o reflexo disso. Hoje ela conecta comunidades, sustenta o transporte e virou um ponto estratégico da rodovia. Mas o que mais chama a atenção não é o concreto. É a história que não está nos documentos, mas está viva na memória de quem atravessa isso aqui todos os dias. E talvez seja exatamente isso que faz a BR-319 ser diferente de qualquer outra estrada do Brasil. Bora pra mais umas capotadas. Não. Capotar hoje não. Hoje não. O cara com o Silvano vai um pouquinho. Preocupação a mais, né? Grita, pô. Se gritar, eu vou mais devagar. Não gritar. 8h30, saindo de Careiro Castanho, depois de abastecer os 2 carros, seguimos agora aqui, a partir do quilômetro 115, ainda asfaltado. Vamos ver até onde vai o asfalto aqui nessa área da BR. Saímos do Careiro Castanho agora 8h15, quando a gente saiu de manhã às 7h30 da manhã, a temperatura estava com 26 graus, agora está subindo para 27 graus e a gente está no 115. Vamos filmar e mostrar para vocês até onde vai a estrada aí. O carro do Silvano começou a aquecer a temperatura, os meninos pararam aqui para ver o que aconteceu. Apareceu o alerta no painel, a luz da temperatura, mas às vezes não é temperatura, né, Ricardo? Abaixou normal. Não era pra não ser estranho, cara. Estamos no quilômetro 160, pessoal, ainda no percurso de asfalto. A gente saiu com a temperatura em 26 graus, estamos agora aqui com 30 graus, continua aquecendo, o céu está bem azul. O estado do Amazonas é um país, em um lugar pode ser uma coisa, em outro lugar pode ser outra. Ainda estamos aqui na região do Careiro Castanho, o pessoal está tentando entender aqui, temperatura alta. Vamos ver se dá para seguir. Aqui a BR-319 é um platô, vocês veem que é mais alto, é elevado. De Manaus até o Maitá, os militares, na época que construíram a BR, eles tiraram a terra daqui e aterraram para que a BR existisse, porque aqui nós somos na região do Rio Solimões. Toda essa região é alagada pelo Rio Solimões. Ele invade, então para que essa BR pudesse existir, os militares tiveram essa ideia de tirar a terra na lateral, fazendo esse platô para que existisse a BR-319. Estamos percorrendo os quilômetros finais de asfalto e dá para ver que esse trecho foi recuperado recentemente. O piso ainda está bem conservado. De Manaus foram um pouco mais de 200 km rodando no asfalto até aqui e daqui para frente a estrada já é outra. Quando a gente sobe o drone fica bem claro, o asfalto simplesmente acaba e começa a estrada de terra. Daqui para frente são cerca de 47 km de chão até o rio Igapoaçu. Mesmo sendo terra, esse trecho ainda é tranquilo de rodar. A gente está numa área mais alta, então o solo segura bem até mesmo quando chove. Aqui ainda não tem atoleiro, mas isso muda logo ali na frente. Depois do Igapoaçu começa o trecho mais famoso da BR-319, o trecho do meio. 10h30 da manhã, vamos informando o horário. Aproveitar que tá parado, vou abastecer. Ano passado, quando a gente veio em junho, nesse vídeo que tem aqui no nosso canal, você pode acessar aí, a BR-319 em 2025, tava bem mais cheio, tá bem mais seco o rio agora, somos em abril, a gente achava que ia pegar um período de chuva e tá chovendo bem pouco, não tá chovendo com naturalidade, talvez venha um El Niño aí, grande seca novamente. Quando a gente tá aqui na BR-319, mando pra vocês, mostrar um pouquinho aqui dessa parada, 10h50, talvez a gente chegue aí, entre pelo período da noite, a gente aproveitou já pra abastecer os carros, botamos 20 litros, pegou 20 litros certinho, desde quando a gente abasteceu até aqui são 100 km, abastecemos lá no Careiro Castanho, de lá até aqui foi 100 km, pegou 20 litros.
Só vai 4 carretas em cada balsa, mano. Seca E os só vai carrinhos 2. pequenos não pega 4 e do jeito que tá vazia vai 4 e os carrinhos pequenos. A gente tá aqui no Igapuaçu. Já tem até a marcação da ponte ali, pessoal, ó. Tá até marcada, pessoal, pra tirar todo mundo daqui, pra realmente começar a construir a ponte no Igapuaçu, tá? Então essa é a única travessia que não tem ponte, que vai ter ponte. Já saiu licitação e vão começar a construir. Então esse único gargalo aqui do trecho do meio, que vai ser eliminado aí com a construção da ponte. Assim que terminar a ponte do Rio Curuçá, eles começam a construir a ponte daqui e também o asfaltamento aí dessa última licitação que saiu agora. Parece que vai a BR-319. Aqui é onde a estrada encontra um dos maiores cursos d'água de todo o trajeto. A BR-319, também conhecida como Rodovia Álvaro Maia, já tem mais de 50 anos e durante décadas foi chamada de Rodovia Fantasma. Mas essa ligação terrestre entre o Amazonas e o resto do Brasil continua sendo fascinante do início ao fim. É impressionante pensar como no meio da maior floresta tropical do planeta conseguiram encontrar um traçado capaz de atravessar essa imensidão. E aqui no Igapuaçu a gente encontra um dos pontos mais marcantes da estrada, talvez o segundo mais emblemático depois do Careiro Castanho. Hoje a travessia ainda depende de balsa, mas isso pode mudar. Já existe uma autorização assinada em março de 2026 para a construção de uma ponte com cerca de 320 metros de extensão, com investimento estimado em 44 milhões de reais. Ainda assim, a obra depende de etapas como licenciamento ambiental e execução contratual. Esse ponto marca também uma transição importante. Até aqui percorremos o chamado trecho C. A partir daqui começa o trecho do meio. Tudo isso acontece por dentro de um território imenso que envolve municípios como Borba, Manicuré e Beruri, regiões conectadas apenas por rios e zero estradas. E é aqui que tudo se encontra. Enquanto a BR-319 segue em direção ao sul, os rios fazem o mesmo caminho. A água que nasce nos Andes peruano desce, atravessa o Peru, encontra o Madeira e mais à frente forma o rio Amazonas. É como se estrada e rio percorressem o mesmo território, cada um à sua maneira. Aqui no Igapuaçu isso fica evidente. É o ponto onde engenharia e natureza se encontram, tentando dividir o mesmo espaço. Chegamos aqui no Igapuaçu, 10h48 da manhã, são exatamente 11h33. Tempo de espera, 55 minutos, quase uma hora aqui parado, nesse trecho aqui da balsa do Igapuaçu. Essa balsa aqui em breve, talvez 1 ano, 2 anos no máximo aí, a ponte esteja concluída a construção e finalmente esse grande gargalo aqui do trecho do meio ele deixa de existir, né? 1 hora perdida aqui, são 11h30, vamos ver se a gente consegue aí em 4 ou 5 horas no máximo chegar em Humaitá. Vamos nessa daqui até Humaitá, 330 km, trecho do meio, com vocês. Segue com a gente aí, deixa seu like, comenta, compartilha. Deixa o like aí pro pessoal aí, gente boa, hein? Valeu! Bem-vindo ao trecho do meio. E tem uma coisa que chama atenção logo de cara. Você deve estar achando que são os buracos, mas são as pontes. São tantas que eu prometi para mim mesmo que ia contar uma por uma, mas eu logo desisti. Porque no trecho do meio, a sensação é que a estrada não passa só pela floresta. Ela vai costurando igarapé por igarapé, ponte por ponte, como se estivesse tentando se equilibrar em cima d'água. A maior parte dessas pontes ainda é de madeira, espalhada ao longo de uma região onde a água está em todo lugar. Embaixo, ao lado e dependendo da época do ano, quase em cima da estrada. Estamos na transição do inverno amazônico, o período das chuvas intensas entre dezembro e maio, para o verão amazônico, que é mais seco entre junho e novembro. Mas diferente do restante do Brasil, aqui não existe inverno frio nem verão ameno. A temperatura quase não muda. O que realmente define as estações no Amazonas é a força da chuva. E nessa região do sul do estado, essa diferença fica mais evidente. Quanto mais ao norte, ali próximo a Manaus, maior a influência do fenômeno como o El Niño e das massas de ar vinda do oceano. Mas aqui, mais ao sul, a chuva cai com mais intensidade e por mais tempo. E isso explica o que a gente começa a ver agora. Observe a estrada. O platô elevado, construído pelo exército na década de 70, praticamente desaparece nesse trecho. Em muitos pontos, a pista já está até no nível do solo natural e em alguns casos até abaixo dele. E sem esse desnível, a água não escoa. Ela fica e transforma a estrada em barro. Um barro pesado, profundo e imprevisível. É por isso que o trecho do meio é conhecido como o mais difícil de toda a BR-319. Aqui a rodovia depende constantemente da manutenção do DENIT, que trabalha quase em tempo integral para manter o mínimo de trafegabilidade, porque quando chove de verdade, essa estrada simplesmente desaparece. Vai pegar a jaqueta de motoboy? Era pra me ter deixado a minha dentro da tua bolsa. Capa de motoboy? Capa de motoboy, né? É paradíssimo agora. E aí, quer descansar um pouquinho? Agora não tem poeira, né? Silvano, pelo amor de Deus, não capota. Parecendo o Richard todinho, olha. Sério? Passando agora os 970, muita chuva nesse momento.
Diferente de um carro comum, um UTV ele foi projetado justamente para esse tipo de terreno. Pneus largos, com desenho mais agressivo, suspensão de longo curso e um centro de gravidade mais baixo que ajuda a manter o controle mesmo no barro. Na prática, isso significa mais tração, mais estabilidade e mais confiança para seguir avançando mesmo em condições difíceis. É um conceito diferente de mobilidade. O UTV ele nasceu como um veículo utilitário, pensando para trabalhar pesado, áreas remotas e situações onde um carro comum teria dificuldade. E aqui na BR-319 isso fica bem evidente. Ele responde bem, transmite o terreno e permite avançar com segurança mesmo na chuva. É um tipo de condução que realmente surpreende, porque muda completamente a forma como você interage com a estrada. Nem se sujou, pô, olha aí. Como é que tá minha mão? Tudo isso é fome, hein? Esse é o seu X-Piroca. Meu? Puta que pariu, santo diabo, santo bicho grande é esse? É igual o meu, igual dos meninos. Todo mundo comeu X-Piroca? Como é que ele passou esse requeijão aí? Melhor não saber. Não quero nem saber. Tô comendo. Tá com fome mesmo? É. 2 horas da tarde, parada pra gente fazer uma refeição básica no meio da BR-319. Estamos quase no 400. Ricardo tá arrumando ali o combustível, arrumando a água em cima, já comemos. E o Silvano também tá fazendo o segundo abastecimento. Agora a gente vai ficar sujo, meu amigo. Então 2 horas da tarde, estamos aí nos aproximando do nosso destino final. 2h10, pessoal, retomando a viagem. Agora 4x2, né, Ricardo? 3h30 da tarde, pessoal, falta apenas 189 km até o Maitá, apenas 91 km até a realidade. Paramos aqui, não era necessária essa parada. Ricardo quis reforçar o protetor, que ele tá meio queimado. Reforçar? Eu não tinha passado nada até agora. Agora ficou o protetor com barro. Ave Maria, olha isso. Só não tá tão bom porque não tá chovendo, né? Se tivesse chovendo ia tá melhor. A gente ainda não gritou. Ainda não gritou? Mas vai gritar. Ele é autista, pô. Ela só foi pro... De novo. Nasceu com neurônio a mais, desde que nasceu com neurônio a menos. Assim que nós saímos da balsa, no trecho do meio, lá na balsa do Igapuaçu, nós pegamos 50 km mais ou menos de chuva e 50 km mais ou menos de pista molhada. 100 pra lá e 100 pra cá, tá bem seco. Essa parte daqui, já próximo de realidade, levantou bastante poeira nesse momento. A gente tá agora, a gente tá aqui mais ou menos 550. Alagou nosso rosto de poeira, mas é assim mesmo, TV é isso. Não tem para-brisa, é vento no rosto o tempo todo, poeira, lama, pedra, né? Eu e o Ricardo, a gente não usa o capacete, mas usa o boné e a balaclava, que protege bastante. Então, tá tranquilo até agora. Lá para trás dá pra gente ver que tá chovendo e para lá sem chuva por enquanto. E aí, você teria coragem de passar um feriado o dia todo no meio da floresta amazônica, numa pista que nem essa? A gente tem a vontade, não coragem. Agora são 3h43, pessoal. 15 minutos de paradinha aqui até o Maitá, sem Parei parar. porque eu queimei o braço. Até que enfim, Raí, ele queimou o braço pela primeira vez. Torrei. 4h50, estamos em realidade, faltando apenas 80 km para chegar em Humaitá. Já passamos do distrito de realidade, ficou ali para trás. Paramos aqui para fazer o reabastecimento. Virou aqui o combustível, vamos aproveitar logo para abastecer. Ó o rasgo que tá aqui. Furou mesmo? Ainda bem que virou para cima, né? Bom, falta só 80, tá perto já. Impressionado, pessoal, com a pontuação aqui, ó. 5h15, pessoal, fim do abastecimento. Estamos saindo aqui da realidade. Falta pouco mais de 80 km para a gente chegar em Humaitá. Logo mais a gente chega no trevo de Humaitá, Lábrea e Manaus, onde a gente entra na Transamazônica para poder chegar em Humaitá. A gente sai aqui da BR-319 e entra na Transamazônica para chegar em Humaitá. Vamos ver quanto tempo a gente chega lá. Logo mais ali acaba a área de barro e inicia o asfalto novamente aqui nessa área de realidade. Eu fui levantar o drone agora para fazer uma imagem aérea de vocês. O drone travou, quase eu perdi o drone, mas o drone voltou para base, o controle não está ligando mais. Chegar no hotel à noite, vou tentar ver o que aconteceu. Vamos com a gente ver que a gente chega em Humaitá.
Andamos cerca de 85 km desde o distrito de Realidade e faltando aproximadamente 15 km para o trevo com a BR-230 à Transamazônica, o asfalto reaparece, ou seja, temos o trecho pavimentado até o entroncamento, mas esse asfalto não é lá grandes coisas. Diferente da estrada de barro, que exige atenção constante, aqui o perigo está bem nos detalhes. O pavimento está profundamente comprometido, buracos irregulares, deformações e verdadeiras ponteiras de asfalto que se formam nas bordas dos buracos, criando riscos sérios, principalmente em velocidade. Dentro das suas proporções, esse trecho é tão crítico quanto o trecho sem pavimentação. Às 17h38, chegamos ao trevo entre BR-319 e 230. Foram 10 horas de deslocamento, desde 60 até aqui. Apesar do desgaste da estrada, o TV do Silvano não apresentou novos problemas e conseguimos completar esse trecho da jornada mesmo enfrentando dificuldades mecânicas ao longo do caminho. Chegamos, pessoal, Humaitá. Vai vendo aí tudo. Já vê as informações para vocês. Dá um sorriso aí, cara. Chegamos, graças a Deus. Obrigado, meus companheiros de viagem. Vocês são companhias agradabilíssimas. Foi um desafio, mas foi um desafio gostoso. Daqui temos mais uma etapa do carrinho para São Paulo e depois do Caminho da Fé. Obrigado quem nos acompanha no canal JetBoat AM. Obrigado, mano. Tamo junto. Inteiraço. Faltou um pouquinho de chuva, mas foi muito bacana. Deu um cochilinho. Não, deu um É cochilinho, tão né? tranquilo que o cara dá pra ficar até para dormir, né? Vamos encarar logo um 220 para Porto Velho. logo? Eu prefiro. Eu também. Eu prefiro. Se o táxi estiver disponível aí, bora embora. Foram 624 quilômetros a partir dos 50, né? É óbvio que a gente fez ontem à noite de Manaus para os 50. Dormimos lá na Fazenda do Papai. Fizemos dos 50 até aqui 624 quilômetros. Daria então aí um total 674 quilômetros percorrido. Nossa velocidade média foi de 81 quilômetros. Por quê? Porque o Wikiloc ele faz a média das paradas. Então ele pega as paradas, né? Dilui com a média das velocidades que a gente percurso e acaba ele dá essa velocidade média de 81,4 km por hora, que foi o tempo total de 10 horas e 48 minutos. A gente saiu 7h30 da manhã, são 18h17, né? 6h17. Foram aí 10 horas e 48 minutos na atividade aí, desde que a gente saiu lá dos 50 até aqui. O tempo em movimento foi 7 horas e 40, então a gente passou 7 horas e 40 dirigindo com o pé no acelerador, 3 horas e 8 minutos parado, né? Entre balsa, abastecimento, comida. Foi bem tranquilo. É mais uma viagem aí concluída na BR-319, Manaus, Humaitá, de UTV. Acompanhe com a gente aí em maio, 13 de maio. A gente vai cobrir também, fazer toda a cobertura do Caminho da Fé dia 13 de maio. Mais um vídeo, mais um episódio, mais um evento. Vem com a gente, curte, comente e compartilha.